E ele foi escorraçado em seus primeiros anos no Barcelona. Não obteve nenhum prestígio por parte da torcida ou do clube. Cogitaram emprestá-lo. Mas agora, Rafinha está carregando o bonde do Barcelona. Um vagão sem freio que está despedaçando, tanto na Champions League quanto no Espanhol. E até mesmo os Galácticos 2.0 estão sofrendo na mão deles. Condé com uma parada muito difícil deu conta do recado. Olha o lançamento pro Rafinha contra o Vasquez. Rafinha! Golaço! Gol! É do Barça! Assim como foi lá atrás com Ronaldinho Gaúcho, hoje estamos novamente vendo o Barcelona sendo carregado por um brasileiro, com ódio no coração e muito talento nos pés. Mas sozinho ninguém faz nada. E talvez o motivo de Rafinha ter dado a volta por cima não seja algo, mas sim alguém. E é por isso que hoje vamos ver como Thaia Beloli mudou a carreira afundada de Rafinha. Eu sou o JR, se você gostar de verdade do vídeo, lá no final você deixa um like. O fato é que o Barcelona vive uma grande fase nesse início de temporada, e o brasileiro Rafinha é um dos grandes responsáveis por esse sucesso. O cria do Avaí já foi muito criticado, mas conseguiu dar a volta por cima e hoje se tornou um dos líderes desse time. Quando Rafael Dias Beloli entrou em campo pela primeira vez com a camiseta do Barcelona nessa temporada, após 2 anos turbulentos no clube, havia algo diferente. A torcida, o treinador, os companheiros e até quem convive diariamente com o jogador perceberam. Rafinha, o ponta-direita veloz e brigador, havia se feito uma metamorfose. Agora ele era um meia, que mantinha a velocidade e o espírito de luta de sempre, só que jogando centralizado dessa vez. E foi nessa posição que ele começou a mostrar que era muito mais útil do que imaginávamos. Zadó, que lançamentaço pro Rafinha, dominou, encarou o Guerreiro, Rafinha bateu, gol! E o início de temporada está sendo realmente de cair o queixo. Até o dia desse vídeo já são 16 jogos, 12 gols e 10 assistências. Os números monstruosos são apenas uma parte do que Rafinha tem mostrado à Catalunha. Em sua terceira temporada, o brasileiro conseguiu uma virada que poucas vezes foi vista na história do Barcelona. No clube catalão, a maioria nem sequer sobrevive a 2 temporadas de críticas constantes. Bom, vimos muito bem o que aconteceu com o brasileiro Felipe Coutinho e também com o Arthur, ex-Grêmio. E a verdade é que a paciência com um jogador que custou 60 milhões ao clube é muito menor do que a com um garoto vindo da base. Até agosto desse ano, Rafinha era visto como uma contratação cara, um bote completamente errado, feito numa época que o clube tinha pouco dinheiro, na verdade estava muito endividado. O time do Barcelona também não estava lá aquelas grandes coisas, e a disputa pelas posições era pouca. Rafinha, na verdade, caiu numa zona de conforto. Até que 1 ano depois da sua chegada, surgiu um garoto chamado Lamine Yamal. E a integridade de Rafinha aos titulares começou a ser colocada à prova com esse talento disputando vaga com ele. E o calo apertou de verdade quando na temporada passada ele e o talento espanhol começaram a intercalar os jogos como titular. O que acontece é que o Barça não queria queimar Rafinha para não derrubar o seu valor de mercado e perder muita grana. Mas na contramão de proteger o seu bolso, vinha um garoto comendo a bola e fazendo coisas inimagináveis, que também não poderia ficar sem jogar. Durante os meses de julho e agosto, o clube na verdade esperava que ele aceitasse uma proposta para ir para a Arábia Saudita. Já que Rafinha era tratado como uma marmelada, o Barcelona finalmente iria limpar as mãos. Ia vender o cara, recuperar o dinheiro do cofre e ficar sem esse problema entre aspas. A diretoria azulgrana até cogitava emprestar o brasileiro, com esperança de que outro clube bancasse os custos altíssimos dele. A verdade é que eles fizeram todos os esforços para ver Rafinha saindo porta fora. Mas enfim, a janela de transferências fechou. Nenhum clube conseguiu agradar o staff do jogador e ele decidiu permanecer no Barcelona. Só que com toda essa situação que estava acontecendo com ele, Rafinha viu que o único que poderia se tirar daquele poço que ele estava prestes a afundar era ele mesmo. E hoje, 2 meses depois, podemos dizer que a diretoria já agradece por ele ter ficado. Quem convive de perto com Rafinha afirma que o desempenho como meia surpreendeu até mesmo o próprio jogador. É verdade que já ouvimos fazer grandes coisas, até mesmo quando ele jogava pelo Leeds United da Inglaterra. A bola rolando para
para trás e o Rafinha no pé esquerdo saltou a bomba. Olha o Rafinha, a bola vai passando, entrou direto. Rafinha faz o primeiro gol do jogo. Rafinha, no 1 contra 1, fintou, carregou, aí é golaço, aí é golaço, é golaço. Rafinha partiu, gol. Mas mudar de posição aos 27 anos é um desafio que nem todos os atletas topam encarar. Ainda mais raros os casos que são de sucesso nessa situação. A metamorfose, nesse caso, foi involuntária. A posição preferida dele é a ponta direita. Depois vem a ponta esquerda. Jogar no meio era uma terceira opção, afirma uma pessoa próxima ao jogador. Com Xavi Hernandes como técnico, Rafinha passou 2 temporadas entre ser reserva e raramente chegar aos finais dos jogos quando era titular. Ele só atuou 90 minutos 9 vezes em 87 partidas. Sob o comando do catalão, jogou nas 2 pontas e até chegou a ter chances no meio, mas com uma função diferente da atual. E essa fase, sem dúvidas, destruiu o psicológico de Rafael. Seu nome, que estava sendo frequentemente visto nas convocações, chegou a ser excluído delas nas eliminatórias. Realmente uma fase muito dolorosa, principalmente quando depois de uma Eurocopa avassaladora da Espanha, o nome de Nico Williams, que foi uma das sensações da competição, começou a substituir o seu nome com a número 11 do Barça. Ali o brasileiro percebeu que seu espaço estava ficando cada vez mais estreito na Catalunha. E nessa fase, a única pessoa quem esteve ao seu lado e lhe deu todo o apoio necessário foi a de sempre, Natália, ou Thaia Beloli, como é conhecida. A loira de 25 anos é influenciadora e está com o jogador muito antes da fama. Ela viu tudo de perto, desde a sua primeira ida a um clube da Série A até a sua primeira convocação quando ele ainda estava no Leeds United. Rafinha já chegou a falar que eles não são o casal perfeito, mas ela é a pessoa mais importante da vida dele. O primeiro filho do casal chegou quando o Rafinha já estava em Barcelona e que, segundo pessoas próximas, foi o que deu combustível para ele continuar lutando. Mas dentro de campo, podemos dizer que tudo mudou com a chegada do treinador Hansi Flick. O alemão percebeu de cara que havia 3 pontos básicos. O primeiro, Lamine Yamal teria que ser titular. O segundo, Rafinha também. E por fim veio a proposta ao brasileiro. "Você se sente confortável atuando como meia?" perguntou o técnico. "Eu quero jogar", disse Rafinha. E foi isso que aconteceu desde então. O brasileiro não perdeu mais a titularidade e sempre joga aos 90 minutos. Contra o Osasuna, foi poupado e entrou aos 14 minutos do segundo tempo. E por incrível que pareça, essa foi a única derrota do time em 9 rodadas do Campeonato Espanhol. Mostrando o quanto a presença desse cara muda o desempenho da equipe do Barcelona. Quando Lamine Yamal apareceu, parecia que Rafinha seria prejudicado com isso. Mas isso não aconteceu. Ele, Yamal e Lewandowski se completam. Passamos 2 temporadas dizendo que o Rafinha atacava bem os espaços pela ponta, que chutava bem, mas ele tem muito mais futebol do que isso, resume Juan Irigoyen, chefe de esportes do El País em Barcelona. Ter a chance de jogar mudou completamente a confiança e a autoestima de Rafinha. No vestiário do Barcelona, o espírito competitivo do brasileiro contagiou até os jovens do elenco. E como há cada vez mais adolescentes ganhando chances no Barça, o fã-clube do brasileiro cresceu. A consequência foi vista na eleição dos capitães da equipe, realizada por votação com os atletas. E com as lesões de Araújo, De Jong e Ter Stegen, Rafinha era o próximo capitão direto da equipe. E desde que assumiu a braçadeira, ele mudou a aura do time. Rafinha tem se mostrado, além de um líder técnico, um verdadeiro exemplo para a equipe. Nada de briga por ego, ou briga por posição, ou rixa por qualquer coisa que seja dentro do vestiário. Inclusive, quando todos tratavam Lamine Yamal como uma ameaça direta à titularidade de Rafinha, ele abraçou o moleque. Um garoto vindo diretamente da base, com certeza teria dificuldades para se adaptar diante de tantos profissionais renomados que tinha no elenco do Barça. Mas Rafinha deixou todo o ego, toda a prepotência de lado. Auxiliou Lamine Yamal em tudo o que ele precisou. E com toda a certeza do mundo, o espanhol terá lembranças para sempre do que Rafinha fez por ele. E o bom caráter de Rafinha ficou tão nítido que pudemos ver os dois até mesmo andando de Juliette juntos. E outra prova do caráter de Rafinha foi quando o Lamine Yamal ganhou o prêmio Copa desse ano, um prêmio importantíssimo para jovens jogadores.
E nesse mesmo período, Rafinha havia ganhado um iPhone dourado dos sheiks da Arábia. Mas ele não pensou só em si mesmo, ele receberia o presente, mas fez um pedido especial a quem estava o presenteando, que fizesse também um iPhone personalizado para seu companheiro Lamine Yamal, em homenagem ao prêmio que ele acabou de receber. E na hora foi muito emocionante. Lamine Yamal estava junto com Rafinha quando ele recebeu o presente. E a notícia de que tinha um presente também para o espanhol deixou ele emocionado e ele deu um abraço caloroso em Rafinha, mostrando que ali não é somente uma máscara para causar boas impressões para a mídia, como vimos Mbappé fazendo várias vezes. Rafinha é realmente um cara de caráter generoso e que muda o ambiente por onde passa. E hoje ele é o principal jogador de Hansi Flick. A chegada do técnico da Alemanha mudou a rotina do clube e é apontada por todas as partes envolvidas como crucial para a virada de chave de Rafinha. Com Hansi Flick, o time treina muito mais, resumiu um integrante do elenco. Diferente de Xavi, o alemão é doente por treinos. Faz até mesmo 2 por dia, em dias que deviam ser de repouso. Coisas que eram muito raras no futebol espanhol, mas muito comuns na Alemanha. O treino 2 períodos não foi uma decisão só do treinador. Flick perguntou aos jogadores se sentiriam confortáveis, e eles aceitaram. Rafinha é um dos mais empolgados com a nova rotina. Ele queria treinar mais. Hoje chega em casa absolutamente destruído após os treinos, mas é disso que ele gosta, contou uma fonte próxima ao jogador. Por trás da ideia de Hansi Flick sobre a mudança de posição de Rafinha, há um conceito fundamental no estilo de jogo do treinador alemão: ter um meia com liberdade de atacar os espaços e conectar-se com o centroavante. Na temporada 19-20, quando levou o Bayern de Munique ao título da Champions League, Flick usava uma fórmula parecida. Thomas Müller ocupava uma posição entre o meia e o atacante, sempre procurando espaço para encontrar o camisa 9, que era Robert Lewandowski. Müller and Lewandowski, and there's a big hold on the Leipzig defense, and Lewandowski doesn't miss from there. What a start for Bayern! O mesmo jogador que agora ocupa a posição do Barcelona. Naquela temporada, o polonês marcou incríveis 55 gols e conquistou o prêmio de melhor do mundo pela FIFA. Thomas Müller, por sua vez, anotou 14 gols e deu 25 assistências, se tornando o maior garçom da temporada. Thiago and Kimmich standing over this. Thiago for Muller! Brilliant finish. Well worked free kick routine. And Bayern lead by 3. Na campanha rumo ao título, o Bayern de Flick destruiu o Barcelona em uma goleada por 8-2, considerada um dos grandes vexames da história do clube catalão. E foi ali também que o técnico entrou na mira da diretoria do clube. Dele, encarou, passou de novo, que lindo lance do Davis, entrou na área, foi no fundo, que jogadaça! Kimmich, gol! No Barcelona dessa temporada, como já tem o Lewandowski, Flick precisaria encontrar um Thomas Müller. Rafinha era uma opção, ao lado de Dani Olmo, que foi a principal contratação do clube na janela de transferências. Esse espanhol simplesmente avacalhou com a Eurocopa, e em todos os jogos que entra do Barcelona, entra muito bem. Dani Olmo tinha vindo para ser o titular com toda certeza, mas com essa reviravolta de Rafinha, ultimamente ele só tem esquentado o banco. Os dois jogaram como titulares uma vez, na goleada por 7-0 sobre o Valladolid, ambos com liberdade para procurar espaços e criar jogadas. Rafinha marcou 3 gols nesse jogo. Dani Olmo marcou 1 e acertou a trave 3 vezes. Olmo, can he score? Will it be his big moment? Takes his time and gets his goal! Making big first. Se a disputa pela posição estava entre os dois, esse jogo mostrou quem merecia titularidade.
Inclusive, o espanhol machucou-se logo depois de ser convocado para sua seleção. Mas essa oportunidade Rafinha jamais deixaria passar, e ele assegurou com unhas e dentes. E diante dessa fase astronômica no Barcelona, Rafinha tem voltado para a seleção brasileira com um status diferente. Estrela de um dos maiores clubes do mundo, com os melhores números na carreira, ele se apresenta como uma esperança de que a equipe de Dorival Júnior possa finalmente deslanchar e mudar o rumo da seleção brasileira não só nessas eliminatórias, mas nesse ciclo, e afastar de vez a chance de ficar de fora de uma Copa do Mundo pela primeira vez na história. A tendência é que Dorival use cada vez mais Rafinha. Com a nova lesão de Neymar, é quase certeza que teremos muito tempo até ter o Ney 100% na seleção. E é um fato que desde a lesão de Neymar, a seleção brasileira estava procurando por um jogador com esse perfil de atacante armador. O Paquetá foi testado na função, mas deve recuar em campo nos próximos jogos. Rodrigo seria a opção natural. Mas com o futebol que o Rafinha tem apresentado nesse início de temporada, é impossível deixá-lo de fora do time titular nessa posição. Hoje o novo ídolo do Barcelona tem na verdade pela frente um novo desafio, que envolve mais uma metamorfose. Passar de um jogador que se destaca na Europa a líder em campo e também gerar frutos numa seleção brasileira que está carente de novos grandes jogadores. Quando perguntado pelo jornal Sport da Catalunha se acha que será um brasileiro que fará história no Barcelona como Romário, Ronaldinho e Rivaldo, Rafinha fez questão de mencionar também o companheiro de seleção brasileira. Eu não gosto de me comparar com outros jogadores. Cada um fez sua história. Você mencionou jogadores que me inspiram. Faltou apenas o Neymar, porque é uma pessoa que me ajudou muito na seleção e em quem eu me espelhava muito quando estava no Barça, ressaltou ele. Além de muita bola, Rafinha demonstra muita humildade. Essa volta por cima realmente se dá não só pelo seu grande futebol, mas também pelas escolhas que ele toma na vida. Rafinha é um cara comprometido com Thaía Beloli. Respeita ela e dá o seu máximo pela fidelidade e pela sua família. E foi assim que ele conseguiu ter energia e foco para poder dar a volta por cima no momento mais delicado da sua carreira. E isso prova que grandes jogadores na verdade têm um grande caráter. Mas eu quero saber a sua opinião. Rafinha é o cara da nossa seleção brasileira de agora em diante? Ou falta muito feijão com arroz para ele comandar a nossa seleção? É isso que eu quero saber. Eu sou o JS, se você gostou de verdade do vídeo já sabe. Aquele abraço e tchau!